identificar e utilizar diferentes fontes de documentação, escrita ou virtual. Então, você vai lembrar aí de situações que você utiliza como fonte de documentos, né? Seja eles escritos ou virtual. Nessa questão, você pode exemplificar qual é a utilidade que você faz dessas fontes de documentação. Na próxima, você vai ter ler manuais de equipamentos, identificando as partes que o compõem. Então, todas as partes que a gente possui lá de um equipamento, um manual. Né? Então, como é as partes desse manual? Quais as partes compõem ele? Você cita e está respondida a questão. Distinguir cartas pessoais de cartas formais. Então, nessa você vai falar um pouco sobre as cartas pessoais, que é aquelas cartas que você manda para as pessoas próximas e as pessoas que você tem um conhecimento, que tem uma linguagem mais informal, e uma carta voltada às pessoas que você tem uma certa formalidade. Então, você faz aí uma semelhança e, ao mesmo tempo, as diferenças dessas cartas. Como é que você consegue distinguir uma carta pessoal de uma carta formal. Reconhecer palavras que se flexionam. Então, você vai citar palavras que se flexionam no plural, então você coloca a palavra no singular e no plural. Se for um verbo, em vários tempos verbais e aí várias pessoas. Então, dá alguns exemplos que você coloca verbos e os próprios substantivos. Escrever cartazes, anúncios ou folhetos considerando o tipo de mensagem que se quer transmitir, o tipo de linguagem e a apresentação visual adequada. Então, qual é esse tipo de anúncio que você considera aí que passa uma informação, que consegue transmitir o tipo de linguagem? Você vai escrever que a apresentação visual é adequada, que todos os públicos conseguem entender. Então, você lembra e escreve aí como se fosse um mini cartaz ou um anúncio, ok? Na competência 5, compreender a arte como saber cultural e estético gerador de significação e integrador do mundo e da própria identidade. Criar formas artísticas pessoais ou coletivas expressando emoções, sentimentos e sensações. Você pode falar até de grupos artísticos muito presentes na nossa região. Então, nessa aí você coloca algum grupo artístico ou alguma peça teatral que você já assistiu. Então, está respondida a questão. Compreender a diversidade cultural brasileira. Quais são as heranças africanas e indígenas, bem como as diferenças e semelhanças locais e regionais. Então, você fala um pouquinho sobre a diversidade cultural e as heranças africanas e indígenas na nossa linguagem. Discutir e reconhecer a responsabilidade ética, educacional e de informação dos veículos de comunicação de massa, telejornais, novelas, programas de auditório. Aí, quem gostar de uma novela já vai colocando qual é a responsabilidade dessa novela em passar essas informações. Programas de auditórios também, normalmente a gente assiste, e os próprios telejornais, que mostram a questão, discutem tantos assuntos e tanta informação. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Nós finalizamos o nosso instrumental de linguagens e códigos e vamos agora mão na massa, escrever ele e respondê-lo de acordo com os seus conhecimentos e todas suas informações. Até já.